Queridos, abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu queria ler a partir do verso 12 contigo. Romanos 8, dos versos 12 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Fecha os teus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos te agradecer pelo privilégio, ó Deus querido, de poder, ó Deus querido, mesmo diante, ó Deus, de todas as limitações, oferecer a nossa casa, ó Deus querido, como lugar de adoração. E mais uma vez eu clamo, Pai querido, que o Senhor venha com teu Espírito sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida de meus irmãos e irmãs, ó Deus querido, onde quer que eles estejam agora, ó Deus querido, que o Senhor possa derramar, Pai querido, da tua unção, ó Deus querido, poderosa sobre a vida. Ó Deus, se alguém está lutando contra alguma enfermidade e está, ó Deus querido, ligado conosco agora, que a unção do Senhor venha sobre esta vida, Pai querido, e restaure, ó Deus querido, completamente a sua saúde física, emocional e espiritual. Pai, no poder do nome de Jesus, reveste-nos com a tua unção, ó Deus querido, para poder falar e para poder ouvir a tua voz, ó Deus querido, no nome de Jesus. Nós oramos, consagramos e entregamos, Pai querido, nas tuas mãos. Amém. Um segundo texto, querido, que eu gostaria que você pudesse trazer ao seu coração, para que nós pudéssemos refletir nessa mensagem, está lá em Lamentações, capítulo 3, dos versos 20 até o 26, quando Jeremias, num momento também de angústia, diz o seguinte: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Queridos, eu gostaria de compartilhar, à luz dessas duas porções bíblicas, algo que Deus tem colocado como inquietação no meu coração durante esta semana. É o desafio de avançar na terra da aflição, avançar no tempo da aflição. O versículo 17 do capítulo 8 de Romanos, ele traz ao nosso coração uma realidade muito profunda. Ele diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Durante a semana, pensando, refletindo nesse texto, Deus também ministrava o meu coração através de um hino bastante antigo, que diz o seguinte: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Essa é a primeira estrofe desse hino. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Agora é interessante a forma como Paulo ministra ao nosso coração através dessa verdade. Ele diz que, apesar de sermos filhos por meio de Jesus Cristo, apesar de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós não somos e não estamos imunes ao sofrimento e à dor. Se com ele sofremos, também com ele venceremos. Se com ele sofremos, também com ele venceremos. E como filhos e como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós precisamos, queridos, no meio de toda a tribulação, no meio de toda a batalha que está diante de nós, nós precisamos avançar
pelo poder do Espírito Santo, na direção da palavra do Senhor, precisamos caminhar revestidos da unção que vem do coração diretamente, do coração de Deus diretamente para o nosso coração. E olhando esses textos, esses versículos, nós encontramos algumas orientações que nós podemos perfeitamente aplicar nesse tempo de luta, nesse tempo de tribulação. E a primeira coisa, querido, que nós temos como verdade de Deus para as nossas vidas é que a ação de Deus, ela muda a perspectiva, ela modifica o nosso coração para que a gente possa lidar bem com aquilo que está diante de nós. O versículo 18, Romanos 8, 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Estamos numa luta, mas a nossa perspectiva, a nossa expectativa é outra. É o Senhor, é a direção do Senhor. E quando eu olho para esse texto, querido, eu não penso que o apóstolo Paulo estava apenas falando de uma crise momentânea do seu tempo. Eu não penso que ele estava apenas se referindo a alguma praga, alguma peste destruidora do seu tempo. Eu penso que ele estava levando-nos à reflexão a respeito de uma realidade muito mais profunda do que normalmente nós imaginamos. Eu creio que ele está falando daquilo que o mundo caído e sem Deus produz na vida de um ser humano e quantas destruições esse mundo tem gerado no coração das pessoas. Quando nós olhamos a palavra do Senhor lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 3, nós vemos o profeta declarando que no mundo sem Deus, só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, os arrombamentos, os homicídios, fazendo com que toda a terra e a natureza desfaleça. Um mundo caído, um mundo sem Deus, as coisas que prevalecem nele são altamente destruidoras. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo nos lembra que nós habitamos no meio de uma geração pervertida e corrupta, mas nós fomos colocados no meio dessa geração como luzeiros do mundo. Nós habitamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. E nós percebemos quanta destruição, tanto a perversão quanto a corrupção produzem na vida humana. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João nos lembra que nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro perece nas mãos do maligno. Perece nas mãos do maligno. Ou seja, onde Deus não está agindo, onde Deus não está trabalhando, perece as forças das trevas. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, nós vemos Tiago fazendo algumas perguntas interessantes. E ele diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossa carne? E no versículo 4, ele diz assim, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ou seja, a amizade do mundo fecha os nossos ouvidos para que ouçamos
a direção que vem do coração de Deus. Amados, eu penso que quando Paulo está dizendo da tribulação presente, ele está falando de um nível de guerra muito mais profundo do que normalmente nós enxergamos. Hoje nós estamos atravessando uma luta que extrapola os nossos limites. Nós estamos cercados por todos os lados, nós não sabemos onde está realmente o lugar seguro. Nós corremos risco o tempo inteiro. Mas, amados, essa verdade é uma verdade que precisa permanecer quando essa crise passar, porque nós temos um inimigo que tenta destruir, que tenta afetar, que tenta machucar as nossas vidas em todo o tempo. A palavra diz que o propósito dele é matar, roubar e destruir. E nesse tempo, querido, nós somos acometidos por toda sorte de tribulação. No entanto, o apóstolo Paulo, nesse mesmo versículo, ele lembra o meu e o teu coração que nenhuma batalha que possa estar presente no mundo, seja ela na área da saúde, seja ela na área financeira, seja ela em qualquer área que for, nenhuma delas pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Nenhuma batalha, nenhuma tribulação, nenhuma situação difícil pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E eu penso, queridos, que o que o apóstolo Paulo está tentando ministrar ao meu e teu coração é que os nossos olhos precisam ser focados em Deus, que os nossos olhos precisam ser arrancados dessas coisas, e nós precisamos lidar com todas essas coisas segundo o coração de Deus, na direção e no poder que emana do coração de Deus. Nós estamos na luta, mas o Senhor está trabalhando no meio das lutas e preparando todas as coisas para que nós possamos experimentar o extraordinário de Deus. Agora, querido, nesse tempo entre a luta e a espera, porque é isso que Paulo está falando no versículo 18, uma luta presente e uma espera de algo glorioso para acontecer. Nesse tempo entre a luta e a espera, nós precisamos cuidar do que entra em nosso coração. Do que entra em nosso coração. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 20 até o 26, nós encontramos ali uma palavra poderosa de Deus preparando o nosso coração. No versículo 20, Jeremias declara, se você olhar os versículos anteriores, a palavra fala que ele estava se alimentando com o resultado das suas batalhas. Ele estava se alimentando com as suas decepções, com as suas frustrações, com as suas angústias, com as suas dores. O coração dele não saía daquilo. E ele diz assim, cada vez que eu olho para trás, eu me lembro dessa batalha, a minha alma se abate. A minha alma, ela se aniquila. E de repente, no meio dessa luta interior, ele diz, para aí. O que eu estou fazendo? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Queridos, enquanto nós estamos nessa luta, aguardando a promessa de Deus, aguardando a provisão de Deus, aguardando o mover do Espírito Santo, nós precisamos alimentar o nosso coração com aquilo que pode dar esperança, com aquilo que produz vida, com aquilo que gera vida, com aquilo que nos impulsiona para mais perto do Senhor. Enquanto Jeremias estava se alimentando com as coisas, o resultado das batalhas que ele estava enfrentando, ele estava se enfraquecendo. Mas quando ele põe o coração dele no lugar certo, quando ele olha para o lugar certo, a sua alma se renova, a sua vida se renova. E ele pôde então dar sequência a todo o propósito do coração de Deus. O Salmo 103, o salmista fala a mesma coisa. No momento de luta, no momento de angústia, Davi se levanta e ele diz assim, minha alma, o que você está fazendo, minha alma? Olha para o Senhor, olha para Deus e não te esqueças de nenhum só dos benefícios do Senhor.
É Ele quem perdoa, é Ele quem sara, é Ele quem redime a vida, é Ele quem sustenta na velhice, é Ele quem renova a mocidade, é Ele. Davi diz assim, no meio da angústia, ele diz, minha alma, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, de nenhum dos benefícios do Senhor. O Salmo 73, Asaf, a palavra diz que ele, por um instante, desviou os olhos do Senhor. E ele começou a olhar o mundo, começou a olhar as coisas de fora. E o diabo tem uma capacidade de distorcer a nossa visão. E ele começa a olhar para fora e parece que a impunidade não chegava naqueles que andavam distante de Deus. E ele começou a morrer por dentro. E ele diz que isso permaneceu nele. Ele diz, os meus pés quase escorregaram. Até que eu entrei no santuário. Até que eu busquei a face do Senhor. Quando eu entrei no santuário, a minha visão corrigiu. E a minha alma se renovou na presença do Senhor. Querido, nesse tempo, entre a provação, a luta, o momento em que nós vivemos, o lugar onde nós habitamos, nós precisamos encher o nosso coração com aquilo que vem do coração de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Que há de ser revelada em nós. Nada pode se comparar. Eu sei que é uma luta interna, é uma luta profunda. Nós não temos o controle sobre ela. Mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza para que nós possamos nos alimentar com aquilo que nos enche de vida. Nos enche de vida. Segunda coisa, querido, que nós encontramos como desafio de Deus e que eu creio que nos ajuda a manter o foco, é que mesmo diante da luta, mesmo diante da tribulação, mesmo diante das ameaças, nós, povo de Deus, eu e você, nós estamos em missão na terra da aflição. Nós estamos em missão na terra da aflição. O versículo 19 diz assim que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos, uma das coisas que eu mais escuto, e talvez eu também diga de forma abundante, é o seguinte: que tempo difícil é esse? Que tempo difícil é esse? Provavelmente esse é um dos questionamentos mais frequentes ou das afirmações mais presentes em nossas vidas. Mas a terra da aflição, querido, ela também pode ser a terra da oportunidade. Ela pode ser a terra da oportunidade. E o texto diz assim, que ela está aguardando a revelação de homens e mulheres que se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus. Ela está aguardando a revelação de homens e mulheres que se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14, o apóstolo Paulo nos lembra que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Então, há uma expectativa de que os homens de Deus, que as mulheres de Deus, que o povo de Deus se manifeste se deixando guiar pelo Espírito Santo de Deus.
Quando eu estava olhando esse texto, querido, Deus me trouxe algumas outras experiências que com certeza se aplicam bastante nessa expectativa da criação. Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós encontramos o seguinte a respeito de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Havia uma ardente expectativa na criação, havia uma luta, a palavra diz que a terra estava em trevas, que a terra estava sem rumo, sem direção. De repente Jesus foi enviado ao mundo. Aos 30 anos de idade ele se manifesta para poder apontar uma direção, apontar um caminho. Mas o texto diz que quando Jesus chega no meio das trevas, a palavra diz, nós vimos a glória. A ardente expectativa da criação começa a ser atendida através do envio de Jesus Cristo. Tudo era trevas, a luz chegou. Tudo era trevas, a verdade chegou. Tudo era trevas, a vida chegou. As lutas continuaram presentes, mas a resposta de Deus já havia se manifestado. É mais ou menos o que Paulo diz aqui. Tenho por certo que os sofrimentos, a luta está aqui, mas a resposta de Deus também já está presente. Jesus, nós olhamos para Jesus e nós vimos a glória do Pai. Mateus 27, querido, 52, versículos 52 e 53. Agora é o último momento de Jesus. Jesus está à cruz e ali ele vai fazer a mais profunda de todas as declarações de um homem. E ele diz assim, está consumado. E quando ele faz essa declaração, a palavra diz que o véu se rasgou, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, que a terra tremeu, que as rochas se fenderam, que abriram-se as sepulturas e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amados, imagina essa cena. Algo glorioso aconteceu. Jesus havia dado o seu último suspiro, depois de fazer a mais poderosa de todas as declarações, está consumado. Algo sobrenatural aconteceu, o véu se rasgou, a terra tremeu, as rochas se fenderam, os túmulos se abriram e o corpo de muitos, não diz de todos, o corpo de muitos santos que dormiam no Senhor se levantaram e se apresentaram nas cidades. E eu fico imaginando as pessoas encontrando essas vidas que já haviam padecido, agora vivas. Eu penso, querido, que essa experiência é a minha experiência e a sua experiência. Eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos ressuscitou e nos colocou de pé, para que através da nossa vida o poder do Senhor se manifeste de uma forma poderosa. Querido, a minha vida e a sua vida, ela é algo glorioso nas mãos do nosso Deus. Algo poderoso nas mãos do nosso Deus. E a minha vida e a sua vida, querido, ressurreta em Cristo Jesus, que experimentamos o poder da ressurreição em nossas vidas. Estávamos mortos, não estamos mais. Agora nós nos apresentamos na cidade como filhos de Deus, salvos, redimidos, libertos, resgatados, sarados e curados, com certeza causando assombro na vida de muitas pessoas. Que manifestação gloriosa. Ezequiel 37, versículos de 1 a 11, nós temos o relato do vale de ossos secos, quando Deus leva o profeta para esse vale. E ali acontece algo glorioso.
um monte de ossos, agora cheios de vida. E no versículo 10, a palavra diz, o profeta diz assim, que ele profetizou como o Senhor ordenara. E o Espírito Santo de Deus entrou naqueles ossos que já não era mais um amontoado de ossos, e eles viveram, e se puseram em pé, e se tornaram um grande exército nas mãos do Senhor. Que coisa gloriosa! A criação, há uma ardente expectativa na criação, de que nós, povo de Deus, nos coloquemos em pé cheios do Espírito Santo, como um grande e poderoso exército nas mãos do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Depois que Pedro e João foram usados por Deus para curar um coxo que estava na porta do templo, como resultado desse milagre, eles acabaram indo para a prisão. E como resultado do clamor da igreja, eles foram libertos. Eles foram restaurados. E depois, antes de serem libertos, eles foram colocados numa audiência junto aos magistrados, às autoridades da sua época. E enquanto eles conversavam com Pedro e João, sabendo que Pedro e João, diz o texto, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, a palavra diz que eles ficavam maravilhados com o que saía daqueles homens, reconhecendo que aqueles homens andavam com Jesus. Queridos, nós estamos em missão, na terra da aflição. Mas na terra da aflição, querido, nós precisamos clamar que o Espírito Santo de Deus nos encha de uma forma tão profunda que nós possamos revelar o Senhor e não nós. Nós possamos revelar no falar, possamos revelar no agir, possamos revelar no sentir, possamos revelar nas reuniões que nós fazemos, em todos os lugares por onde nós andamos, a quem nós pertencemos, de quem nós somos, quem é o Senhor das nossas vidas. E aí, querido, a glória do Senhor se manifesta de uma forma poderosa. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você é um filho, é uma filha. Se não é, pode se tornar ainda hoje. Basta você abrir o seu coração, entregar sua vida para Jesus e dizer: Deus, eu quero ser esse instrumento do Senhor, Pai, na terra da aflição. Eu quero ser esse instrumento na terra da aflição. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser levantado na oração, eu quero ser levantado na intercessão, eu quero ser levantado na palavra, eu quero ser levantado na adoração, eu quero ser usado pelo Senhor de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Na terra da aflição, nós estamos em missão. A igreja do Senhor é fundamento nesse tempo onde muitas coisas nos limitam. A porta do templo está fechada, mas o Evangelho não está preso. Nós não podemos nos movimentar como gostaríamos, mas a oração alcança os lugares mais inimagináveis. Você pode, eu posso, nós podemos responder à ardente expectativa da criação. A criação, querido, não está atrás de religião. Ela está atrás do Criador, do Senhor de todas as coisas, que foi capaz de enviar seu Filho para dar a vida, para que todas as coisas pudessem entrar em ordem, no nome de Jesus. E a última coisa, querido, que eu gostaria que você colocasse no teu coração, enquanto nós avançamos na terra da missão, na terra da aflição, nós precisamos trazer à nossa memória quem é verdadeiramente a nossa segurança. A minha segurança, a tua segurança, a nossa segurança é o Senhor Jesus. Os versículos 31 até o 39 de Romanos 8, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, essa coletânea de versículos estão marcados por várias perguntas. E eu entendo que as perguntas do texto são as respostas às minhas perguntas. Elas respondem às minhas perguntas. Elas respondem às minhas dúvidas. Elas respondem às minhas inseguranças. É como se nós estivéssemos dizendo, onde está a minha vitória? Onde está a tua vitória? E o texto está dizendo, ela está em Cristo. Ela está na palavra de Cristo. Ela está no Senhor. Agora, querido, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 13, quando Jesus está explicando a parábola do semeador, ele diz assim, no versículo 13, a semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Lucas 21, 36, quando Jesus está falando dos últimos tempos, ele diz assim, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, orando para se manter em pé na presença do Filho do Homem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, permanece firme, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. O apóstolo Paulo nos lembra, nesses versículos finais do capítulo 8, que o Senhor é a nossa segurança. Nós temos momentos difíceis. O presente momento é difícil. Não só por causa da pandemia, mas por causa de muitas outras coisas que têm destruído vidas, que têm destruído famílias, que têm corrompido o poder, que têm gerado grande sofrimento e dor. Mas nós temos uma promessa de Deus. Nós precisamos olhar para Ele para que a gente possa agir nesse tempo segundo o coração dEle. Nesse tempo, na terra da aflição, querido, nós estamos em missão. Há uma expectativa da criação. E a expectativa é pela revelação dos filhos de Deus. Quando eu li o texto de João 1,14, Jesus era homem, querido, ele veio como homem. Mas Deus se manifestou através da vida dele. Os homens,
quando os túmulos abriram, se levantaram, saíram da sepultura, eram homens que Deus usou de uma forma poderosa. Toda a palavra do Senhor é para a minha vida e para a sua vida. E Deus quer nos encher. O povo de Ezequiel era o povo de Israel, diz o versículo 11. Mas quando o Senhor encheu aquele povo, tocou naquele povo, eles deixaram de ser um amontoado de ossos e tornaram-se um exército poderoso nas mãos do Senhor. Amados, é tempo de nós nos levantarmos como filhos e filhas, é tempo de nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, é tempo de nós nos humilharmos diante do autor e consumador da nossa fé, é tempo de nós chorarmos, é tempo de nós buscarmos a face do Senhor, é tempo de clamarmos ao Deus Todo-Poderoso que esteja agindo nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, mas também de todos aqueles que estão espalhados por sobre a terra. Às vezes, querido, na hora da luta e da dor, a gente olha só a nossa dor. Mais ou menos como Jonas, lá no capítulo 4, quando ele está indignado porque a planta morreu, e Deus vem e ministra o coração dele dizendo: você está indignado porque esta planta que você não plantou nem fez crescer, pereceu. Não estaria eu em sofrimento, desejando a salvação de mais de 120 mil pessoas que estavam em Nínive? O Senhor quer me levantar e quer te levantar nesse tempo de dor, querido. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de limites, nesse tempo de crises. O Senhor quer me encher e te encher e nos guiar como filhos para a glória do nome dEle. E enquanto nós caminhamos, nós precisamos lembrar que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem ameaça alguma, nem Covid algum, nem morte alguma. Precisamos cuidar, sim, tomar as providências que são pertinentes, mas fazer a vontade de Deus para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, querido. Nós queremos orar, queremos consagrar esse tempo. Se coloque nas mãos do Senhor. Pergunte para Deus como você pode ser um instrumento nas mãos dEle nesse tempo de aflição. Pergunte para Ele. E talvez ainda hoje você vai ser usado para abençoar uma vida, uma família. Mesmo que você esteja com a luta na sua casa, talvez Deus vai te usar para abençoar outras vidas no poder do nome de Jesus. Pai, nós queremos te engrandecer nesta hora. Nós queremos te louvar por esta palavra, Pai. Ó Deus querido, que revela para nós, ó Deus querido, que há uma luta no tempo presente. Ó Deus querido, que há uma batalha no tempo presente. Ó Deus querido, mas há algo, ó Deus querido, do teu coração, ó Deus, preparado para nós. Há algo, ó Deus glorioso, Pai. Há algo, Senhor Jesus, que há de ser revelado em nós de uma forma poderosa. E nós queremos, ó Deus querido, tirar o nosso coração, ó Deus, dessas coisas, como diz Hebreus, e correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Considerando aquilo que Ele padeceu por nós, para que nós não venhamos a desfalecer no meio do caminho. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, ó Deus querido, se deixar guiar pelo Teu Espírito, Pai. Ó Deus, as lutas são tantas, as batalhas são tantas. Ó Deus, elas acontecem no nível da mente, do consciente, muitas vezes do inconsciente, Pai. Mas o Senhor é o nosso Deus, Pai querido, e nós queremos, em nome de Jesus, dizer: Pai, vem e nos encha, Pai, nos guie, dirija os nossos passos, ó Deus querido, pelo Teu Espírito nesse tempo. Ó Deus querido, não nos deixe, Pai, por causa das ameaças, ó Deus querido, ser acuados, calados, ó Deus querido, diante de tanta batalha e luta. Deus, nós somos os Teus filhos, Pai, e a Tua palavra diz que a criação geme
ó Deus, tem expectativa pela revelação. Então, Deus querido, sopra o teu Espírito de uma forma poderosa, Pai. Ó Deus querido, como o Senhor fez com os discípulos, João 20, 21, 22, o Senhor declarou que assim como o Senhor foi enviado, o Senhor estava nos enviando também, estava enviando os seus discípulos, e a tua palavra diz que o Senhor soprou sobre eles o teu Espírito. Ó Deus, nos envie, Pai. Ó Deus querido, nesse tempo, nos envie, Pai querido, para o clamor, Pai. Nos envie, Pai, para poder proclamar, Pai querido, a tua palavra de cura e de libertação. E enquanto caminhamos, Pai, ó Deus querido, fazendo a tua vontade, traz à nossa memória, Pai, que o Senhor é a nossa segurança, que o Senhor é a nossa verdadeira segurança. Ó Deus querido, que a tua palavra é que nos garante. Ó Deus querido, que é o Senhor, Pai querido, ó Deus querido, quem cuida de nós, Pai, de uma forma poderosa. Não nos deixe ser irresponsáveis, mas, ó Deus querido, em nossos limites, Pai, nos use sem perder de vista, ó Deus, que nós precisamos do Senhor. Que nós precisamos, ó Deus, da tua segurança. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, nós consagramos e nós entregamos nas tuas mãos. Amém. Aleluia. Amém.